E ele é colega do Maurice Maeterlinck. Maeterlinck foi o grande teatrólogo, né, simbolista. Debussy escreveu praticamente uma ópera só, que é o Pelléas e Mélisande, em cima de uma peça de teatro do Maeterlinck. O João de Pereira Cunha, quando volta para o Brasil e vem justamente para Curitiba, ele traz esses livros com ele. Assim, essa coisa do simbolismo, e ele forma grupos de estudos, tanto em Curitiba e também muito no Rio. Eles passavam muito mais tempo no Rio, porque muitas coisas aconteciam, era a capital do país. Liam aquilo e começaram a refletir sobre uma questão interessante, que a literatura brasileira, a poesia, refletia muito um universo tropical, de muito sol, de muita luz, e que isso era um pouco desconfortável para o sul, para Curitiba, região muito mais fria, especialmente com estações muito marcadas, né, já do clima subtropical, e eles começaram a entender que esse universo do simbolismo era muito apropriado para a região. Então houve todo um movimento nesse sentido. E o que acontece, que é curioso, é que o simbolismo, depois da Primeira Guerra Mundial, ele simplesmente desaparece na Europa. Acabou. França, Alemanha, ninguém mais fala disso. Aqui no Brasil não houve muito motivo, não houve motivo para ruptura. Vem Semana de Arte Moderna, os modernistas falam muito mal do simbolismo e tal, mas isso não tem tanto eco, né? Inclusive, alguns grandes nomes da poesia brasileira se envolveram com o movimento neossimbolista, como a Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, e um que vai se destacar, que me chama muita atenção, é o Tasso da Silveira. É natural ver nessa poesia desses autores todos uma referência, uma influência desses franceses, como Mallarmé e Baudelaire, Verlaine, mas a poesia e a literatura tem uma característica muito única, que é a língua, né? A maneira de usar a língua, a sonoridade da língua. E eu lendo essas poesias, eu via claramente o que eles queriam, né? Essas paisagens saturadas, pesadas, mesmo a vegetação, com um verde muito mais denso e sempre entremeado de neblina. Quando eu cheguei em Curitiba, uma coisa que me fascinava, hoje não existe mais, mas durante anos eu vi uma neblina à noite que para mim era alaranjada. A cidade era coberta numa neblina que era toda meio avermelhada. Aquilo era um pouco reflexo da luz e tudo, mas eu não queria explicação científica, assim, aquele negócio, a imaginação é minha, né? Então deixa eu ver como diz, a neblina vermelha. E eu via isso nas poesias, e aí as coisas começaram a se cruzar na minha cabeça. Período colonial que eu estudei, Camerata Antígua, eu já tinha feito um trabalho para a Camerata Antígua, eles me encomendaram a reorquestração de uma obra com um compositor pernambucano, o Luiz Álvares Pinto. Ele tem um TDL de 1767, e tinha pedido a orquestração, então eu refiz a orquestração para eles, eles gravaram isso. E houve a possibilidade de eu escrever uma obra para a Camerata Antígua, com 4 solistas vocais, coro, orquestra de cordas e cravo. Uma formação muito típica de uma cantata de Bach, ou música do século XVIII, que era o que eles mais faziam. Aí eu tive a ideia, então, de escrever uma obra em cima dos poetas simbolistas paranaenses. E para essa formação eu usei toda uma sonoridade que seria aplicada à música do século XVIII no universo contemporâneo. Bom, essa cantata mais tarde foi publicada pela editora da UFPR. Nós temos uma editora fantástica, tem crescido muito, inclusive eles promovem a Feira do Livro Universitário todo ano, lá em Curitiba, né? Várias vezes ocupou ali a Praça Santos Andrade inteira, e eu publiquei a partitura, então, da obra. Aqui tem também os poemas. Bom, essa obra foi tocada, eu gravei na época. Os recursos para gravação não eram tão fáceis como hoje, claro, já tinha tecnologia, mas ela não era tão acessível.
mas consegui fazer uma gravação razoável e nós apresentamos isso em 2 ocasiões. Eu quero mostrar 2 poemas, né? Primeiro do Tasso da Silveira, que eu usei nessa peça. Eu vou ler o poema e depois a gente ouve a versão musical com coreorquestra. Deixa eu só me apoiar aqui nesse pódio para poder ler. Então, oi. Não, tá bom, tranquilo. Bom, eu escolhi 8 poesias, depois de ler umas 150, né? Eu cheguei a 8 para colocar na música. Importante fazer um comentário aqui sobre a diferença do tempo verbal para o tempo musical. Por exemplo, uma peça de teatro, ela pode durar, vamos dizer, uns 50 minutos. Se eu pegar esse mesmo texto da peça de teatro, né, e essa dramaturgia, e transformar numa ópera cantada, ela fácil vai para 2 horas. Por quê? O tempo para que essas palavras sejam articuladas, faladas, e se dado o interesse musical, como colocar melismas em torno das sílabas, pensar em todos os aspectos de prosódia, isso daí dilata, né, a duração. Um texto eu posso falar diretamente com muita eficiência. Agora, na hora de cantar, eu tenho que dar tempo para a música acontecer. Do contrário, a música fica muito verbosa. Isso é um problema, por exemplo, que compositores no século XVII, principalmente na Itália, enfrentaram. Alguns resolveram isso magistralmente, como Monteverdi. Eles aceleravam e desaceleravam o discurso nos recitativos para aumentar a tensão dramática. Mas isso limitava um pouco o uso da palavra. Então a tendência é do uso sempre de poemas curtos, de menos palavras, para que a música possa acontecer. Eu quero mostrar o número 3 da cantata. A cantata se chama Turris e Purnia, né? A Torre de Marfim. A Turris e Purnia também foi uma coletânea de poemas do Dario Veloso, que foi um importante poeta de Curitiba. Aqui no número 3 eu usei Os Cavalos do Tempo, do Tasso da Silveira. O poema diz: os cavalos do tempo são de vento, tem músculos de vento, nervos de vento, patas de vento, crinas de vento. Perenemente, em surda galopada, passam brancos e puros por estradas de sonhos e esquecimento. Os cavalos do tempo vão correndo, vêm correndo de origens insondáveis, e a um abismo absoluto vão rumando. Passam puros e brancos, livres, límpidos, no indescontínuo e memorial esforço. São o eterno atravessando o efêmero, levam sombras divinas sobre o dorso. Eu vou mostrar isso agora, então, na versão musical que eu fiz. É o número 3. Desculpa, número 4. Cavalos do Tempo. Acho que é escrito aí. Vento. Tempo.
realmente de criar, vamos dizer, vários climas. A questão do afeto na música é algo muito importante. Se tornou algo um pouco controverso no século XX, mas no século XXI é algo que vem sendo resgatado, esses contrastes de afetos. Não é vamos dizer, uma vontade de descrever com a música o que o texto está falando, mas de criar um ambiente para que o texto aconteça, né? E, enfim, numa linguagem que eu acho de acordo com o que o simbolismo se propõe, que é algo que cria assim, uma nuvem sonora enorme, mas cheio de intangibilidade. Essa é a ideia. Bom, eu explorei ainda essa temática do simbolismo em algumas obras, depois me interessei por outras coisas, tenho trabalhado muito em questões ligadas à flora e à fauna, já escrevi peças ligadas à vegetação da Mata Atlântica no sul do Brasil, inspirado em ilustrações de artistas botânicos lá de Curitiba, que por um lado também me chamaram muito a atenção pelo fato de eles resgatarem a arte dos grandes naturalistas que viajaram pelo Brasil no início do século XIX, né, documentando a flora e a fauna. Bom, já fiz obras também denunciando desastres ecológicos, né, no sentido mais de chamar a atenção. Vamos dizer, um dia, quando ninguém mais falar disso, isso pode estar ali, lembrando que é preciso tomar cuidado com as coisas, né? Uma peça que eu fiz importante, que é uma peça que tem o título de A Memória do Caboclo d'Água, que é em função da tragédia que aconteceu em Mariana em 2015, da ruptura da represa do Fundão, que destruiu toda uma vila, né? O distrito de Bento Rodrigues foi todo inundado pelos dejetos de mineração. Aquela região toda sempre dependeu de mineração. Primeiro foi do ouro, depois outros minérios foram descobertos, como alumínio e ferro. Toda aquela macro região em torno de Belo Horizonte está assentada em minério de ferro, tanto é que é conhecida como quadrilátero ferrífero. Era a maior produção que existia no Brasil até descobrir em Carajás, no Pará. Então, assim, esse tipo de questão também sempre me chamou a atenção. Eu tenho planos para fazer, nos próximos anos, uma obra dedicada à expedição Langsdorff, que ocorreu de 1825 a 28. Langsdorff era um barão alemão, mas ele estava serviço do czar Alexander I da Rússia. Ele foi o primeiro cônsul da Rússia no Brasil, ainda em 1812, e ele coordena uma expedição que é para descobrir o caminho pelo interior do Brasil, pelos rios. Ele sai de Porto Feliz, em São Paulo, em 1826, com destino a Santarém, no Pará, né, pelos rios. E é uma expedição toda documentada, impressionante. Muito se descobre sobre vegetação, sobre fauna, sobre os povos indígenas, sobre costumes. E, como eu disse lá no início, essa questão de que o espaço do compositor é o mundo, desde que eu vim para Curitiba, eu tive uma oportunidade grande de viajar, de ter vários projetos fora. E um dos países que eu tive muito contato recentemente, ainda tenho, é a Rússia. Eu tive lá em 2016, tive também no Cazaquistão, em 2012, né, muito com a ajuda das embaixadas do Brasil. Só que o meu contato com a Rússia tem se prolongado, inclusive. Eu vou ter uma apresentação dia 29 agora na cidade de Nizhny Novgorod, a primeira obra de orquestra que eu vou ter tocada lá, o segundo concerto para flauta. E a minha ideia é fazer essa peça de Langsdorff por uma violinista russa que, inclusive, já gravou um CD com obras minhas, a Daria Filipenko, que é uma ligação interessante, histórica, né, do Brasil e a Rússia. E é interessante lembrar também que nesse ano que o Alexander I manda o Langsdorff para o Rio de Janeiro, é o ano que Napoleão é derrotado na Rússia, né, 1812. O Alexandre I quer dar um passo na grande corrida naturalista que as potências europeias estão empreendendo na época e quer sair na frente. Existe um museu de história natural em São Petersburgo hoje que é
o lugar que guarda todo o acervo da expedição Langsdorff, está até hoje aberta para visitação. Enfim, tenho tido música também tocada nos países do leste europeu, como Romênia, Bulgária, mas também na Alemanha, na França, mais recentemente também em Portugal. E aqui na América Latina tenho participado de muita coisa também, principalmente no Chile, no México. Mas eu convido vocês a me seguirem nas redes. Eu tenho página no YouTube, tenho um SoundCloud, estou nessas plataformas digitais também, de Spotify, iTunes, Deezer e tudo mais. É isso, gente. Muito obrigado.